Bom dia, irmãos, irmãs, graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em Romanos, capítulo 15, capítulo 16, os versículos que nós já começamos a meditar juntos desde o domingo passado, os últimos 3 versículos. Versículo 25, 26 e 27. Versículos 25, 26 e 27. Diz assim: Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações por obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. No domingo passado, a intenção que eu tenho para essa meditação nesse momento nosso, nesses dias, é falar sobre essa questão que está colocada aqui, onde Paulo diz que, né, pelo Espírito Santo, que Deus nos confirmará. Esse é o encargo que está no meu coração. Mas quando eu fui pegando, né, eu comecei a pensar nisso, quando eu fui pegando esses 3 versículos, eu vi ali uma sequência muito lógica e muito interessante do que diz respeito, né, a alguma coisa que pode ajudar a nossa fé, nos firmar, para nós podermos entender e ter claro e termos como algo que realmente acontecerá, né, o fato de que seremos confirmados pelo nosso Senhor. Então, na semana passada, eu não vou repetir, né, está gravado. Quem quiser, né, relembrar ou quem quiser ouvir pela primeira vez, né, está disponibilizado. Mas eu falei sobre esse Deus que é poderoso, porque Paulo começa essa doxologia, esse finalzinho, aquele que é poderoso, né? Aquele que é poderoso. Então nós vimos juntos, né? Coisas muito básicas, nenhuma novidade, no que diz respeito a como Deus ele se mostra poderoso. Como Deus ele se mostra poderoso. E aí nós vimos em cada uma daquelas, pegamos cada uma daquelas qualidades de Deus, né? Ou onde e quando Deus se fez e mostrou poderoso para nós. Então nós falamos sobre algumas delas e poderíamos talvez meditar em algumas outras, né? Algumas outras manifestações de Deus, algumas outras qualidades a respeito de Deus que mostram que Deus é poderoso, né? E que ele sendo poderoso, ele poderá, né? Ele sendo poderoso, ele poderá, ele realmente irá nos confirmar. Hoje eu gostaria de avançar um pouco, né? E aí entramos nesse assunto, Deus, ele vos confirmará, ou Deus nos confirmará. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos, já lemos aqui Romanos capítulo 15. Eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios, vamos dar um pouquinho para frente. É o capítulo 1, logo em frente aí, capítulo 1, versículo. A partir do versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. O qual vos confirmará também até o fim,
para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Também vamos ler lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro 5, 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. E voltar um pouco aí, Filipenses, versículo muito conhecido, né? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela lembrança de agora há pouco, Senhor, quando, Senhor, o Senhor refrescou a nossa mente, Senhor, com relação ao fato de que não fomos nós que Te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu, Senhor. Senhor, e o Senhor mesmo, Senhor, nos salvou, Senhor. Senhor, para nos dar uma vida abundante, Senhor, uma vida maravilhosa, Senhor, uma vida cheia de expectativa e de esperança, Senhor. Ainda que neste mundo, Senhor, passamos por muitas tribulações, Senhor. Senhor, absolutamente, Senhor, nenhuma delas pode nos afastar, Senhor, nos separar do Teu amor, Senhor. Por isso te damos graças, Senhor, porque essa lembrança já é suficiente, Senhor, para que saiamos daqui, Senhor, e tenhamos uma semana diferente, Senhor. Mas o Senhor também tem nos propiciado um novo tempo agora, para que também, Senhor, possamos meditar, Senhor, na Tua palavra, e queremos fazer isso, Senhor, com muita responsabilidade, Senhor. Não queremos, Senhor, não desejamos, Senhor, Senhor, nós realmente não queremos, Senhor, que a sabedoria humana, Senhor, se manifeste aqui nesse momento, Senhor. Mas apenas aquela sabedoria que vem de Ti, Senhor. Aquela sabedoria, Senhor, que só o Senhor tem, Senhor. Porque só ela, Senhor, é capaz, Senhor, de abrir os nossos olhos, nos salvar de nós mesmos, Senhor. E nos transformar em imagem de Cristo, Senhor. O Teu Filho é a sabedoria, Senhor. E nós estamos pedindo para que nesse momento, Senhor, Ele se manifeste pelo Espírito Santo, através da minha boca e através dos nossos ouvidos, Senhor. Para que sejamos cheios, Senhor, de toda a presença e de toda a pessoa do nosso Senhor, na pessoa do Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, para que os nossos corpos sejam revigorados, para que a nossa mente, Senhor, seja, Senhor, esclarecida, Senhor, e que haja, Senhor, de uma maneira verdadeira, Senhor, um momento de poder, Senhor, adoração, Senhor, de maneira real, Senhor, aqui entre nós, enquanto abrimos a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Repreende o diabo, Senhor. Repreende o nosso inimigo, Senhor, que tenta, Senhor, de alguma forma muito astuta e sutil, Senhor, trazer muitas distrações, Senhor, tanto para mim quanto para os meus irmãos e minhas irmãs, Senhor. Senhor, da mesma maneira, Senhor, lá embaixo, rogamos a Ti pelos professores, rogamos a Ti, Senhor, para que, Senhor, haja, Senhor, também, Senhor, ali, função e revelação da Tua palavra para que os nossos filhos, Senhor, sejam transformados à imagem de Cristo, Senhor. Senhor, é a oração que fazemos a Ti nessa manhã, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Então, na continuação aqui, né, do texto, quando
Paulo fala aquele que é poderoso, ele diz, ele mesmo vos confirmará. Então, gostaria só de, antes de prosseguir, que a gente pudesse meditar nisso por um momento. Então, eu falei sobre isso na semana passada e é algo que tem que ser lembrado por nós constantemente. Né? Nós constantemente precisamos nos lembrar do que nós somos, do que éramos, do que nos tornamos e do que nos tornaremos. Então, voltando ao que nós éramos. Cada um de nós aqui, o Levi lembrou isso agora de manhã, nenhum de nós aqui pode levantar a mão e falar, eu estava à procura de Deus. Eu queria servir a Deus como uma coisa genuinamente sua, que nasceu no seu coração, porque você é uma pessoa que era boa, que você é uma pessoa que tinha, né, alguma coisa dentro de você que te movia a procurar Deus. Na verdade, nós sabemos que, ainda que não saiba, a humanidade tem buscado aquilo que pode preencher o seu coração. Mas ela não quer isso em Deus, ela quer outras coisas. Por isso as coisas são tão passageiras. Por isso as coisas elas não nos enchem, elas não nos satisfazem de maneira plena. Porque se nós não encontramos a Deus, nós não temos o que é eterno. Nós não encontramos aquilo que realmente pode preencher o nosso coração. Então, nenhum de nós aqui pode dizer, eu fazia isso dessa maneira, porque eu sempre fui uma pessoa muito boa. Pelo menos eu não posso dizer isso. E quando nós somos salvos, nós também não conseguimos pensar, não conseguimos medir o poder dessa salvação que nós recebemos. Até hoje, depois desses tantos anos, eu ainda não consigo perceber de uma maneira plena o tamanho, o poder dessa salvação que me foi dada em Cristo Jesus. Eu sei que é eficaz. Eu sei que é poderosa para me levar a salvo até o final. Isso eu sei. E cada um de nós. E quando a gente pensa assim, o Senhor nos confirmará. Então, é alguma coisa que embora ela esteja sendo lançada para o futuro, ela está acontecendo nos dias de hoje, essa confirmação. Mas o Senhor nos confirmará. E aí eu queria, eu fui procurar tentar entender essa questão do confirmar. Essa palavra no original, ela eu não sei eu não sei grego, eu não sei hebraico. Eu leio as palavrinhas lá do jeito que elas aparecem, tento ver lá qual que é uma possível pronúncia, né? Mas essa palavra seria esterizo, alguma coisa assim. Que ela significaria, ou ela significa virar resolutamente em uma determinada direção, consertar, estabelecer firmemente, definir, fortalecer. Então, confirmar tem essa característica. Confirmar pode ser que no momento o Senhor ele te faça voltar na direção correta que você estava indo e um dia você se desviou. Assim como aconteceu, por exemplo, nesse sentido com o filho pródigo. Pode ser também, consertar. Também tem essa característica. Deus pode vir e consertar. E muitas vezes nós estamos fazendo algumas coisas aí que precisam de conserto. O Senhor fará isso. O Senhor vai nos virar resolutamente em uma determinada direção, ou na direção dele. Ele vai nos consertar, ele vai estabelecer firmemente. Estabelecer firmemente. O que significa isso? É que nem você mesmo e nem ninguém conseguirá te mover daquela direção ou daquela posição em que você está. Por isso o Senhor Jesus diz que da sua mão e da mão do Pai, ninguém poderá nos arrebatar. Estaremos ou estamos e estaremos de uma maneira real, verdadeira, por toda a eternidade, estabelecidos firmemente em Deus. Nós conseguimos perceber e crer nisso? E também ele irá definir, trazer uma definição, mostrar de uma maneira final, definida, definitiva, o que nós somos,
e Ele também irá nos fortalecer. Irmãos, essas coisas eu creio que elas acontecem constantemente no nosso dia a dia, mas essas coisas são eternas. E a palavra de Deus, nesses versículos que nós lemos, ela diz de maneira muito clara: o Senhor vos confirmará. Quando o Senhor salvou você e a mim, Ele não o fez de uma maneira descuidada, né, por emoção, nos achou bonitinhos, né, e agora vamos salvar, vou salvar e vou... Não, Deus não fez isso. Deus fez as contas do que deveria ser feito para que você e eu fôssemos salvos. E o Cordeiro que foi morto desde a eternidade, como foi lembrado aqui nessa manhã, ele tem em si mesmo e nessa salvação que ele nos oferece poder eterno. Não pense que qualquer coisa, nem mesmo o pecado, absolutamente nada poderá tirar você dessa salvação. O pecado pode trazer muitos danos para você e vai ser preciso consertar. Vai ser preciso tirar você de uma direção que você estava indo para outra direção, que é a direção correta, conversão. Mas nem mesmo o pecado. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. Nada, nada. E você e eu que estamos claros a respeito da salvação que nós recebemos, nós precisamos também ficar claros a respeito de que essa salvação é uma salvação eterna. E o Senhor, de alguma maneira que nós não sabemos ainda, porque eu olho para mim e muitas vezes eu tenho muita dúvida, né, sobre como será, não o que será, mas como será essa transformação do que eu sou para alguma coisa que eu serei. Porque eu falei isso na semana passada, João ele fala isso. Ainda não somos o que nós deveremos ser, mas nós seremos um dia semelhantes a Ele. Parafraseando. É uma certeza. É uma certeza. Então você e eu não temos condição e não deveríamos pensar que haja alguma coisa que tenha essa condição de nos tirar das mãos de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem as coisas do futuro, nem nenhuma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós precisamos caminhar nessa direção com esse pensamento. O Senhor nos confirmará. O Senhor nos confirmará. Ou Ele me fará voltar para a direção correta, ou Ele vai consertar o que eu estraguei, o que eu fiz errado, por causa da minha cabeça dura, né? Ou Ele vai, de uma maneira final, estabelecer firmemente, definir e me fortalecer. O que eu preciso. Por isso, nós conhecemos a Deus como o grande eu sou. Por isso, o Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele fala tantas vezes, eu sou. Eu sou. O que você precisa? Você precisa voltar para a direção? Eu sou aquele que te dirige. Você precisa de fortalecimento? Eu sou aquele que te fortalece. Você precisa ser estabelecido? Eu sou aquele que te estabelece. Eu fiz as contas e eu vi que porque sou todo-poderoso, eu posso fazer isso por vocês. E ser poderoso é exatamente isso. Quando você diz alguém é poderoso, é porque aquela pessoa tem as condições de fazer aquilo que é requerido. E Deus é poderoso para fazer isso em cada um de nós. Mas aí, irmãos, nós precisamos também continuar lendo o texto. Porque nós também precisamos entender que há bases que foram solidamente colocadas sobre as quais o Senhor ele nos fortalecerá. Então, se eu ando de uma maneira inadequada, né? Se eu não vivo da maneira adequada, alguma coisa precisará ser feita para que eu volte para essas bases, para que aí sim eu seja confirmado. Então, o Espírito Santo, através de Paulo, ele continua dizendo, lá em Romanos, ele diz:
Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Segundo o meu evangelho. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Eu disse isso para os irmãos e para as irmãs na semana passada e eu continuo insistindo nesse ponto. Eu tenho, nesses dias, vendo todas as situações que eu passo e todas as situações que nós passamos e os perigos que nós corremos de uma mistura tão grande, de algo tão por um lado sutil, mas por outro lado alguma coisa que grita, né? Parece, né, que não tem uma coisa sutil com uma coisa que grita, mas ela é sutil da maneira que ela é colocada, mas quando ela é colocada para você, para aquele que consegue perceber alguma coisa da parte de Deus, se torna uma coisa assim que é totalmente inadequada, né? E nós vivemos nessa época em que algumas coisas têm sido colocadas como o evangelho de uma maneira sutil, mas são algumas coisas que são até grotescas. Então, nesses dias, em dias como esses, em situações como essas, eu tenho sentido para mim, e aí os irmãos e as irmãs julguem, porque eu também tenho sentido isso para, né, como alguma coisa que clama no meu coração para eu falar para os irmãos e para as irmãs também, de coisas muito básicas. Coisas muito básicas. Porque quando nós falamos assim, talvez nós sejamos levados para fora, ou julgados fora, ou perturbados e saiamos da simplicidade que há em Cristo, são essas coisas básicas a respeito de Deus que nós começamos a deixar para fazermos um edifício de palha, de madeira, ao invés de ter um edifício de pedras preciosas, de ouro, nós começamos a usar feno, coisas que irão ser queimadas depois, porque ele nos confirmará, mas pode ser que seja queimado. Então eu tenho voltado, e eu tenho já, nas últimas vezes que eu compartilhei para os irmãos prestarem atenção, eu tenho voltado para questões muito básicas. Se é que algum dia, né, nós podemos sair de questões básicas. Aqui Paulo vai falar, ele vos confirmará segundo o meu evangelho. Interessante, né? Paulo fala o meu evangelho. Mas ele tinha certeza absoluta que aquele evangelho que ele pregava era o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o primeiro ponto, eu gostaria de gastar um tempinho conosco, com os irmãos e com as irmãs, para que nós nos lembrássemos um pouco o que é este evangelho. E aí, meus irmãos, eu me lembrei, quando eu estava estudando, de um texto que tem na carta de Paulo a Tito. Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Eu quero discorrer um pouquinho sobre esse texto. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. O pano de fundo aqui, o que nós vamos falar, é sobre o Evangelho. E aqui eu creio que Paulo ele faz como se fosse um resumo, né, de tudo aquilo que ele fala lá em Romanos. Né? Então, Paulo aqui, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Pegando esse texto, então, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, ela se manifestou. Esse é o início.
né? Então nós não temos dúvida. Ninguém aqui tem dúvida, e eu acabei de falar isso, de que você e eu fomos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Nós cremos, né? Nós cremos naquilo que é dado de maneira gratuita por Deus. É graça. Você e eu não fizemos absolutamente nada para merecermos, para ganharmos essa salvação que Deus nos deu. Da mesma maneira, você não tem como fazer alguma coisa para jogar fora, para dizer eu não quero. Da maneira como eu creio, o Senhor ele te chamou eternamente. E você, nem mesmo você, conseguirá te tirar das mãos dele. Esse é o início. A graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, ou a todos os homens. Mas, olha só, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências humanas, vivamos esse presente século sóbria, justa e piamente. Então, se nós nos lembrarmos de Romanos, né? Então nós vamos ver lá, Paulo no começo ele vai falar, olha, nós fomos salvos pela graça. Não havia nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que buscava a Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Só que essa graça de Deus se manifestou salvadora não apenas para que você e eu fôssemos livrados do inferno. Essa não é a finalidade, né, para a qual nós fomos salvos. Nós sermos livrados do inferno, não é só para isso. Nós precisamos entender isso. Graças a Deus e glória a Deus por isso. Porque só isso já deveria fazer com que nós fôssemos eternamente gratos a Deus. Nós não estamos mais fadados a um futuro sem Deus. Não estamos mais. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então, o Evangelho é isso. Se você tem vivido alguma coisa diferente disso, se você não tem renunciado à impiedade, que é viver de uma maneira completamente contrária a Deus, viver pelo seu velho homem, viver pelos clamores, né, das coisas que habitam em você e que foram perdidas, caídas numa queda brutal da humanidade, quando houve a desobediência. Se você vive baseado nessas coisas, você não está vivendo o Evangelho. Se você deliberadamente se entrega aos prazeres desse mundo, se você deliberadamente quer se vestir e fazer as coisas conforme as pessoas desse mundo, se você deliberadamente está aprisionado por qualquer tipo de paixão que te leva a cometer pecados, você não está vivendo de acordo com essa salvação, de acordo com essa graça que se há manifestado a todos os homens. Porque esta graça, ela nos ensina a que nós, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de maneira sóbria, de maneira justa. O Evangelho é o poder de Deus, lembram? Romanos começa com o poder de Deus e termina com o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para nos livrar dessa vida na maldade e na impiedade. Esse é o Evangelho. Se você se parece demais com todas as pessoas desse mundo, eu não estou falando de aparência apenas, né? A moda muda. Hoje nós não nos vestimos mais como né, nos vestimos há muitos anos atrás. Isso é muito natural e muito normal. Não é essa a questão. Mas se nós vamos além disso e nós nos parecemos com as pessoas desse mundo na sensualidade, no apelo imoral, eu estou falando de mulheres e estou falando de homens. Se nós vivemos como as outras pessoas, o nosso palavreado,
nas nossas emoções, no nosso lazer, no tempo livre que temos, todo ele é gasto apenas em coisas que nos levam à impiedade, nós não estamos aprendendo a viver de acordo com a graça que se manifestou a todos os homens. Se nós odiamos os nossos irmãos, se nós temos inveja, se nós caluniamos, se nós falamos por trás, se nós mentimos para que nós fiquemos bem na fita, se nós fazemos essas coisas, nós não estamos vivendo de acordo com o Evangelho. Nós não estamos vivendo de acordo com a graça que se há manifestado. Se nós achamos que devemos ir com a maré, né? Então, não, vamos fazer as coisas para agradar as pessoas deste mundo. Vamos fazer aqui os nossos cultos e as nossas reuniões e as nossas músicas e as nossas orações, elas serem agradáveis às pessoas para que nós possamos trazer essas pessoas. Nós não estamos vivendo de acordo com o Evangelho. Porque as nossas reuniões, os nossos ajuntamentos, a nossa vida, o nosso viver em comunidade, como membros do corpo de Cristo, eles devem expressar uma pessoa que não é de maneira nenhuma deste mundo e que é contrário a todas as obras malignas desse mundo. Nós vivemos e devemos viver de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira piedosa ou piamente. Se eu distrato a minha esposa, se eu não cuido dela, se a esposa fala mal do marido, distrata o marido, se os meus filhos estão entregues à sua própria sorte, se a minha vida é um caos, porque eu apenas sou um cristão de domingo e de terça-feira à noite, eu não estou vivendo de acordo com o Evangelho. Pensem nisso. Ninguém aqui está recebendo isso como uma novidade, porque não é novidade. Temos falado disso por anos e anos e anos. E às vezes eu me esqueço dessas coisas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Senhor confirmará de acordo com o Evangelho. Se você não vive de acordo com o Evangelho, não há confirmação. Confirmação de quê? Como Deus vai confirmar vocês vivendo de uma maneira que você é contrário a todas as coisas relacionadas a Deus? E aí ele vai ter que consertar. E aí ele vai ter que fazer com que você saia dessa direção e vá para outra direção. Porque o Evangelho, ele é a indicação de uma porta estreita e de um caminho apertado. Quando eu converti há muitos anos atrás, quando eu li esse versículo, alguém falava sobre ele, né? Que a porta é estreita, que o caminho ele é apertado, né? Eu sempre imaginei que fosse relacionado com salvação. Naquela época eu achava que estava relacionado com salvação. Poxa, poucos vão entrar por ele, é verdade. Mas eu descobri já há alguns anos que está relacionado com a maneira como eu vivo depois de ter sido salvo. Irmãos e irmãs, é um caminho estreito. E são poucos os que andam por ele. Principalmente hoje. São poucos os que andam por ele. Mas são todos os que creram são chamados para andarem por ele. E você e eu não temos uma escolha que seja melhor do que essa. Não temos alguma coisa que está colocada para nós que seja melhor do que isso. Ainda que na minha carne eu possa dizer, não, eu acho que ser um bom religioso já é suficiente. Eu fazer algumas coisas que estão relacionadas com a religião já é suficiente. Então o Evangelho nos ensina essas coisas. A graça nos ensina essas coisas. A graça deve nos levar para esse caminho, de nós vivermos nesse século dessa forma, de maneira piedosa, de maneira justa, de maneira sóbria.
Esse é o Evangelho. É disso que a palavra de Deus fala e é para isso que o Senhor Jesus comprou você e a mim. Para produzir pela sua própria vida um povo totalmente diferente desse povo que está perdido nos seus mortos, nos seus delitos e pecados, de onde você e eu fomos tirados. Agora, é preciso pensar nisto que eu vou falar agora. Porque o Evangelho é o poder de Deus. É Ele quem faz. É Ele quem executa em você tanto o querer quanto o efetuar da sua vontade. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos voltar para Deus e dizer, de fato, eu não tenho força, eu não tenho poder, eu não tenho condições de viver dessa maneira. É muito alto, é muito elevado para mim. Eu não tenho condições, Senhor. Mas eu creio e eu entendo que o Senhor não me salvou para que eu me tornasse isso por mim mesmo. O Senhor me salvou para substituir a minha vida, para me dar o Espírito Santo, para que Ele produza em mim a vida de Cristo. Porque quando a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito, e aí nós vamos voltar para esse pensamento que todos nós aqui conhecemos. O fruto é uma produção natural de uma árvore frutífera, claro, óbvio, né? Uma árvore saudável, sadia, ela produz fruto. E quando a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito e ele vai falar aquelas coisas que nós já conhecemos, o que o fruto do Espírito é, ele está falando de uma manifestação que não é uma produção humana, não é alguma coisa que nós produzimos de maneira humana, mas é algo que nasce de uma vida. O fruto, ele nasce de uma vida. Uma árvore morta, ela não produz nem folha, quanto mais fruto. Na casa que eu morava aqui, que eu ainda tenho lá no bairro 1º de Maio, tem uma árvore enorme na frente. E é uma árvore frutífera. Ela nunca deu fruto. E agora ela não está dando nem folha. Ela está morrendo. É uma árvore que não é saudável. Ela deveria ser uma árvore que dava fruto, né? Ela deveria ser uma árvore que tinha folhas. E ela continua sendo uma árvore. Quem chega lá fala assim, tem uma árvore ali. Ela não deixou de ser uma árvore. Porque ela não dá fruto, porque ela não está produzindo folha. Mas a gente coloca os olhos e fala assim, é uma árvore que está doente. Ela está morta. Ela não consegue produzir o que ela deveria produzir. E o poder do Evangelho em nós, pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas deveriam olhar e falar assim, essa pessoa ela tem frutos. Tem coisas que essa pessoa ela manifesta que elas são, e parece ser tão natural para ela, mas elas são tão belas, tão bonitas. Elas têm um sabor, elas têm um cheiro. É agradável. Que é o bom perfume de Cristo, que são os frutos produzidos pelo Espírito Santo de Deus. Você e eu fomos chamados para isso, irmãos. Cada um aqui de nós que creu no Senhor Jesus, fomos chamados para isso, é nesses dias que nós estamos vivendo. Hoje, em dias de caos, de trevas, de misturas, de coisas malucas. Coisas que, assim, a humanidade tem perdido completamente o que é minimamente razoável. Nós estamos caminhando por um caminho de loucuras, de coisas assim que nós não dá para acreditar. Vi outro dia, não sabia disso, é um negócio maluco, de pessoas que elas estão dizendo assim, não, eu acho, e isso é verdade, irmãos, eles deram o nome, eu esqueci qual que é o nome que tem isso. Uma pessoa que ela cegou a si mesma porque ela disse, não, eu sinto que eu deveria ter nascido cega. A outra que anda em cadeira de rodas porque diz, não, como é que é a palavra que eles usam? Eu me identifico como uma pessoa paraplégica. O
O ser humano ele está perdendo gradativamente a razão. Razão que eu falo, raciocínio. É uma loucura o que nós estamos vivendo. Mas passos atrás, andando um pouco atrás, até porque nós temos medo de correr muito, está a cristandade. Quando nós permitimos e falamos e fazemos coisas que claramente a palavra de Deus diz, não faça. Não é desse jeito. O meu povo não age dessa forma. O meu povo não vive de casamento e descasamento e outro casamento e imoralidade e promiscuidade. O meu povo não vive assim. Mas nós começamos a pensar, não, essas coisas elas não são tão antinaturais. Por quê? Se o seu casamento não deu certo, por que você vai ficar sozinho? Ah, se o seu marido não é tão agradável para você, por que você tem que ficar com ele ou a sua esposa? E as coisas elas começam a ficar perturbadoras. Porque não é este evangelho. Isso não é o evangelho. Abrimos portas para determinadas coisas, né? Que hoje são até complicadas a gente ficar falando, mas não é o evangelho. Ah, não, você precisa receber todas as pessoas. Quem disse isso? A menos que haja um desejo gerado pelo Espírito Santo de transformação, não, a igreja não tem que ficar recebendo tudo de toda maneira e acolhendo todas as coisas. Não, não tem. Ah, mas estou fechando as portas para os pecadores. Não, eu estou dizendo que o pecador arrependido, ele é muito bem-vindo para Cristo. Ele é muito bem-vindo para a igreja. Porque eu não sou melhor do que ninguém. E o Cristo me recebeu. E os irmãos e as irmãs me receberam. Mas se depois de 40 anos eu continuo a mesma pessoa, com os mesmos pecados, na mesma criancice, na mesma meninice, nos mesmos desejos egoístas, né? Ainda tem muitos, mas alguns já foram embora, graças a Deus. Mas não dá, os irmãos falam, não, Celso, não, tem que mudar, não tem jeito. A vida de Cristo tem que produzir alguma coisa em você e em mim. Não, vamos fazer o culto para isso, vamos fazer o culto para aquilo, vamos fazer a reunião disso, a reunião daquilo, para agradar essas pessoas. Nós temos que fazer a reunião para agradar a Cristo. E quando quando Deus está feliz com aquilo que Ele produziu em nós, isso é a nossa força. Isso é a nossa transformação. E aí nós vivemos no presente século de maneira justa, de maneira piedosa, de maneira sóbria. Isso é o Evangelho. Ele continua dizendo, né, que além disso, além desse viver constante dessa maneira, nós também somos exortados nessa vida, e eu estou tentando aqui ver se eu consigo, mas eu não vou conseguir terminar hoje. Sinto muito. Ele também nos diz que essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela também nos ensina. Então ele diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Como? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aguardando. Eu acho que eu vou terminar aqui falando sobre isso. Eu me lembro, desculpa, uma experiência pessoal, mas eu me lembro que uma vez, no final do ano, começo do ano, tem mais de 30 anos. Engraçado, né? Vai ficando mais velho, a gente começa a falar de anos assim. Não, tinha 2 anos atrás, tem 30 anos, 40 anos atrás. Mas eu me lembro
começando um ano, eu tive uma sensação humana, não era de Deus, com certeza não era, porque se provou que não era. Mas alguma coisa que encheu meu coração, e eu pensei assim, falei, eu até joguei muito para frente, né? Falei assim, eu acho que nós não vamos continuar nessa terra por mais 10 anos. Eu acho que o Senhor vai voltar dentro desse tempo, né? Eu deveria até estar mais, com o coração mais aquecido, falar, não, acho que nós não vamos ficar nessa terra mais um dia, né? E, é claro, não aconteceu, né? Mas eu estou falando do sentimento que eu tive naquele momento, que eu me lembro dele até hoje, que foi um sentimento de gozo, de alegria. Eu falei, eu acho que. Eu pensava assim, daqui a 10 anos eu acho que nós vamos estar com o Senhor, né? Coloquei um período longo assim, mas. E se passaram muitos anos, né? Mas essa sensação, irmãos, eu creio que ela precisa existir no nosso coração. Não de 10 anos, mas de urgência. Esta tarde eu posso não estar mais aqui com os irmãos, por qualquer motivo. Ou essa tarde, e eu não acredito que vai acontecer assim, porque eu acho que algumas coisas elas têm indicado, né, a volta do Senhor, mas algumas coisas elas estão se formando, né? Mas a gente não sabe, essas coisas não estão claras para nós. E se o Senhor voltar enquanto a gente estiver ali no almoço, né, nós podemos partir para o Senhor, com o Senhor, ou nós podemos partir para o Senhor. Mas aqui a palavra de Deus, e aqui a palavra de Deus está dizendo que essa graça, né, ela também vai indicar que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já começo a pensar, né? Como alguns dentre nós já começam, alguns já experimentaram, né? Começa a pensar em aposentadoria, né? A gente começa a pensar em algumas coisas que a gente não pensava antes, a gente já começa a pensar em algumas situações, né? E é interessante porque algumas coisas elas enchem o coração da gente, né? Algumas situações, né? Então, os noivos, né? Quando estão para casar, né? Nós temos aqui, mesmo, né? No ano passado tivemos 2 casamentos, esse ano, né? Se o Senhor permitir, teremos mais um. Então, essas coisas eu imagino, né? Porque na época que eu estava para casar, era uma coisa que enchia meu coração. Ah, pô, vai chegar, esse dia vai chegar, parece que não chega, né? E, e a gente fica com aquilo no coração da gente, né? Ou uma promessa de emprego, ou uma viagem, né? Ou um jogo novo para videogame, né? São coisas que às vezes a gente fala assim, poxa, eu gostaria que chegasse logo, né? Tô doido para chegar às férias de dezembro, né? Mas, irmãos, como é quando a gente pensa assim, o Senhor vai voltar? Porque todas essas coisas que eu falei aqui agora, elas são lícitas e são boas, né? Todas essas coisas nós devemos pensar nelas. Mas eu penso assim, e se o Senhor voltar antes de eu me aposentar? Ah, vai ser melhor ainda. Melhor ainda. Mas será que eu penso assim? É igual aquele menino, né? Aquele rapaz que estava para casar, né? Eu já contei isso para os irmãos aqui. Estava para casar na 2 semanas e o pastor pregando e falando. E eu acho que estavam, na verdade, acho que estavam numa conversa mais, porque ele se expressou, né? E o pastor falou: não, irmãos, porque o Senhor Jesus pode voltar essa semana ainda. Aí ele falou assim: ah, não, pastor. Pô, mas eu vou casar daqui a 2 semanas. Uma vez eu conversando com uma irmã, eu falei: não, mas eu acho que o Senhor vai voltar logo. Ela falou: não, mas. E é verdade isso, irmão. Aconteceu comigo. Ela falou: não, o Senhor tem que deixar eu comprar minha casa primeiro. Para que você vai gastar dinheiro? Você vai comprar casa, você vai. Né? Ok, é claro, irmãos. Né, a palavra de Deus não diz que nós não devemos. Ela não diz que nós não devemos planejar. A palavra de Deus não diz isso. Mas a palavra de Deus diz para nós que nós devemos planejar da seguinte maneira: se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser,
Porque o que é a sua vida? Ela é um sopro. Ela é como uma neblina que ela aparece de manhã e logo ela acaba. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente nota que é mesmo. Tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Nós somos arrastados com o tempo. E daqui a pouco, nós não somos mais. E aí, irmãos e irmãs? Ok, eu tenho muitos planos. Muitas coisas que eu ainda desejo fazer. Mas o que eu mais quero, eu estou falando que deveria ser assim, o que eu mais desejo é ver e estar com o meu Senhor. É interessante que Paulo fala isso, né? Olha, para mim, o melhor de tudo, o que eu mais anseio, o que eu mais desejo é partir e estar com o Senhor. Mas eu ainda tenho visto que eu preciso ficar para fazer as coisas que Ele tem me mandado fazer. Mas anota aí, pode ter certeza que para mim o melhor seria se agora Ele me tomasse para Ele. Nós estamos aguardando a bem-aventurada, né, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente olha para as notícias. Eu confesso para os irmãos que alguns dias, no final do ano passado, no começo desse ano, eu comecei a prestar atenção demais em algumas coisas que estavam acontecendo, em questão da política, questão do mundo, né, essas situações. E num determinado momento, eu fiquei muito aflito. Falei, uai, mas parece que as coisas realmente não vão realmente estão indo de mal a pior, né? Parece que algumas coisas vão ser tiradas de nós muito rápido, em breve. Eu comecei a ficar um pouco aflito, eu comecei a pensar nos meus filhos, nas minhas filhas, principalmente as menores, na Rosa. Falei, como é que vai ser? E eu me lembro que em um determinado momento, nessa situação, nessa angústia, né, que um pai de família tem, que uma pessoa, né, por nós e pelos outros, né, daqui a pouco nós não vamos ter nenhuma liberdade. E isso já começa a acontecer. Em um determinado momento, e eu não sei explicar para os irmãos como isso aconteceu, e eu me lembro de uma oração, né, num momento de angústia, aquilo foi tirado do meu coração de uma maneira tão maravilhosa, porque o Senhor me falou assim: eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui. Você acha que, né, quando a gente olha, né, as coisas que estão acontecendo nesse mundo, como as coisas vão indo, ele fala assim: o diabo ele tem ganhado espaço, o inimigo tem feito uma obra nesse. E é verdade, mas quem é que está por trás, irmãos? O diabo nada mais é do que alguém que está a serviço de Deus para que as coisas de Deus elas sejam cabalmente efetuadas e pronto, acabou. É assim. Não é. As coisas desse mundo elas não estão indo de mal a pior, porque o diabo ganhou uma grande vantagem, descobriu os pontos fracos da humanidade, conseguiu fazer todo o trabalho. Não é por causa disso, não, irmãos. É porque o Senhor falou assim: as coisas irão de mal a pior. Mas o meu filho ele vai voltar. Ele vai estabelecer o seu trono sobre essa terra e ele vai reinar eternamente. E vocês foram salvos para quê? Para vocês reinarem com ele eternamente. Com ele e por ele. Isso deveria encher o meu coração. Isso deveria encher o nosso coração amanhã, quando eu acordar às 5 horas da manhã, né? E pensar assim: hoje eu vou enfrentar 5, 6 turmas de 30 pré-adolescentes, né? Isso deveria encher meu coração. Senhor, que eu seja testemunho para esses meninos, para essas crianças. Que eles olhem para mim e vejam alguém diferente, porque eu sou alguém diferente. Eu não pertenço a esse mundo. E eu estou aguardando a tua vinda, Senhor. E até o dia que o Senhor, até quando aquele dia acontecer, eu estarei aqui firmado e confirmado pelo teu poder. É como eu creio. Sou fraco, eu sou pobre e necessitado, mas o meu Senhor cuida de mim. Eu sou como uma ovelha, um bichinho tolo, que se assusta muito fácil, né? Que fica, né? O
Se um cachorro diferente latir ali, entrar no meio do rebanho, elas até morrem. Elas começam a se bater, elas começam a cair nos penhascos. É assim que nós somos. Mas eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor cuida de maneira perfeita das suas ovelhas. E quem entrar por esse bom pastor, que também é a porta das ovelhas, entrará, sairá e achará pastagens. Glorioso, glorioso. E nós amamos aquele que nós ainda não vimos. Aquele que em breve se manifestará, nós ainda não o vemos com esses olhos naturais, mas nós já o percebemos todos os dias e em todos os momentos. E, de certa maneira, irmãos, deveria já no nosso coração haver essa percepção de que está mais próximo. Até de maneira racional, irmãos. Até de maneira racional. Hoje é dia 10 de março, né? Nós já passamos 10 dias do mês de março, terceiro mês do ano. Então, racionalmente, nós sabemos que está mais próximo. Ou porque nós partiremos, porque nós não somos eternos dessa maneira, né? Nós ainda vamos enfrentar a morte se o Senhor não voltar antes. Ou porque Ele vai voltar e vai nos levar. Está mais perto. Hoje está mais próximo do que ontem. Amanhã estará mais próximo do que hoje. Isso é racional. Mas, além disso, irmãos, além do racional, o que nós deveríamos ter na nossa mente, alguma coisa no nosso coração que diz: Ele está chegando. Ele vem. O Senhor está às portas. O Senhor está próximo, está pertinho. Daqui a pouco eu vou vê-lo face a face. E aí, irmãos, né, como foi lembrado, não haverá absolutamente nada nesse mundo que irá fazer com que a gente se entristeça mais. A sua condição financeira não vai te afetar nunca mais. A sua enfermidade não vai te afetar nunca mais. A sua tristeza e a sua angústia, a sua depressão, essas coisas não irão com você. Porque Cristo será tudo em todos. Irmãos, nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando a vinda. Essa esperança do aparecimento, da aparição gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Isso precisa queimar no meu coração. Eu estou orando. Estou dizendo, Senhor, por misericórdia, me faz eu me apaixonar por Ti, de tal maneira que nenhuma outra paixão ganhe meu coração. Me faz eu te amar tanto, Senhor, que não haja espaço para nenhum outro amor e para que o Teu amor alcance aqueles que estão ao meu redor. De outra forma, Senhor, não faz sentido nenhum e a minha vida não tem valor nenhum. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos aprender isso. Eu vou concluir com isso, irmãos. Nós temos diante de nós uma semana inteira de trabalho, de muitas coisas que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia. Mas vamos enfrentar essas coisas empoderados pelo Espírito Santo de Deus, para vivermos sóbria, justa, de maneira ordeira, com o poder de Deus, de maneira piedosa, e aguardando essa vinda, essa aparição, essa manifestação do nosso Senhor. Talvez seja, né, aquela figura, né, que a gente já ouviu de algumas maneiras, né, diferentes, mas que é uma verdade. É quando você está numa determinada situação em que alguém importante vai chegar, só que você não sabe qual é a hora que essa pessoa vai chegar, né? Então, de certa maneira, por exemplo, né, quando a gente vai receber uma visita na casa da gente, a gente fala a partir das 6 horas, né? A partir das 6 horas, né?
Se você quer ser específico, fala, vai ser às 6 horas. Se você chegar depois de 6, você não entra. A partir das 6 horas. Quando dá 6 horas, quando dá 5h50, você ainda está atolado nos trabalhos e doido, e a pessoa vai chegar e não está tudo pronto em casa, é assim. Como é que eu vou fazer, né? Graças a Deus, geralmente dá certo. Aí quando dá 6 horas, você fala assim, agora eu não posso ficar de pijama, agora eu tenho que trocar essa roupa, agora eu tenho que esperar, porque a qualquer momento essa pessoa vai tocar a campainha e ela vai chegar. E num determinado momento a pessoa toca a campainha e você está em condições de ir lá e abrir a porta e receber a pessoa. Esse deve ser talvez o sentimento do nosso coração com relação ao Senhor. O Senhor, a qualquer momento, desculpe a figura, a qualquer momento o Senhor vai tocar a campainha. Eu estou correndo daqui para cá, de lá para cá, né? Eu estou aqui servindo o Senhor, mas eu estou fazendo tudo isso, Senhor, porque eu sei que em algum momento o Senhor vai tocar a campainha. Aí, Senhor, nós vamos sentar e eu vou te adorar, eu vou beijar os seus pés, eu vou dizer, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor. Aí eu vou parar tudo mais. Aí não vai ter mais, né, preparação de coisa nenhuma, porque o desejado, aquele que estava sendo aguardado, chegou. Agora eu só quero o Senhor. Agora não me importa o ruído da rua, não me importa absolutamente nada mais. Ele chegou. Deveria ser esse, ou deve ser esse, o nosso coração. Se o Senhor permitir, a gente caminha nos finalzinhos aqui e no último versículo, no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, nos der vida, nos der condição, né, aprovar, e é de fato, isso é de verdade, irmãos, né, que o Senhor, Ele providencie para nós. Mas, enquanto isso, irmãos, vamos meditar nisso. Vamos meditar nessas verdades dos versículos que nós lemos. E se o Senhor tentou falar ao seu coração, né, que Ele possa, de alguma maneira, pegar isso que Ele tentou falar no seu coração e ao longo dessa semana Ele produzir frutos dignos de arrependimento, ou você, né, produzir isso em você, para que possamos andar de maneira, né, que realmente o agrade nesses dias. Senhor, nós desejamos que aquilo que o Senhor tentou falar para nós essa manhã, Senhor, não se perca, Senhor. Sabemos, Senhor, das obras malignas, sabemos, Senhor, das aves que estão nesse momento tentando, Senhor, pegar as sementes, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, esconde essa semente no nosso coração, Senhor, e faça com que ela produza muito fruto, Senhor. Lemos versículos aqui da Tua palavra, Senhor, meditamos, Senhor, sobre questões, Senhor, que nós já temos recebido de Ti mesmo, Senhor. E nós estamos desejosos, Senhor, de que haja fruto, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Ó, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, eu não quero, Senhor. Eu não quero ficar pensando e desejando coisas desse mundo, Senhor. Por mais atraentes e atrativas que elas sejam, Senhor. Nem para mim, nem para os meus irmãos e irmãs, Senhor. Mas que o Senhor seja o grande atrativo da minha vida e da vida dos meus irmãos, Senhor. Senhor, que o Senhor seja o grande desejo dos nossos corações, Senhor. E por causa disso, Senhor, também por causa da Tua vida em nós, Senhor, nós andemos nesse mundo, Senhor. Senhor, dessa maneira, Senhor, que acabamos de meditar, Senhor. Sóbria, justa e piamente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Bendito, glorificado, adorado seja o nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Tu és digno, Senhor. Amém.